mas o que pode levar uma pessoa a falar, não, vou levar meu filho para fazer um exame para saber o que ele é, se ele é autista ou não? O que a pessoa tem que levar em consideração? Então, Elis, assim, o autismo, ele não tem um padrão de comportamento que a gente bate o olho em qualquer criança e sabe. Por isso, às vezes, é tão difícil fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, porque a gente precisa de tempo e precisa de um mapeamento de muitos sintomas. Não, são avaliações clínicas, não existem exames, principalmente exames laboratoriais ou exames de ressonância magnética que demonstram o autismo, tá? Porém, tem sintomas que desde muito bebezinho, muito precocemente, as mães principalmente que têm um contato maior, mais íntimo com a criança, podem perceber, né? Então, uma criança que tem dificuldade em ficar aconchegada no colo, que no desenvolvimento de olhar, de mamar, ela tem uma certa dificuldade, ela não gosta de ficar ali sendo abraçado, sendo beijado, não fixa o olhar num processo de desenvolvimento de alguns meses, não reconhece sorrisos, não devolve aqueles sorrisos, as gargalhadinhas. Então, são sintomas que a gente já pode dar uma observada. Dar o alerta. Exatamente, mas existem várias situações, né? Hoje se fala bastante também no autismo regressivo, né? Então, assim, são crianças que têm um desenvolvimento normal até 1 ano, às vezes 2 anos, dá tchauzinho, já tá falando e de repente para de fazer, retrocede. Ao contrário também, por exemplo, a criança que teve uma fala, demorou a aprender a falar, demorou a se comunicar e daí, de repente, começa a desenvolver e tem uma vida normal. Normal mesmo aquele assim, leve? Então, o leve, mesmo o leve do leve, ele pode ter prejuízos, ele precisa ser reconhecido, porque ele pode trazer dificuldades de socialização, de comportamentos, de percepção sensorial, que às vezes a pessoa adulta não entende por que ela funciona daquele jeito, porque é algo tão leve que nunca foi. Nossa, é muito comum, né, Sami? Às vezes a gente está na avaliação, fazendo a avaliação da criança e a gente percebe, o pai se percebe autista. Ou a mãe, né, Sami? Exatamente. Sabe, você representa a associação, né, da ASPAS? Isso, a ASPAS, Associação Solidária às Pessoas Autistas, né? E também a Reunida, que é a Rede Unificada, né, de Direitos, né, dos Autistas Nacional e Internacional, que foi fundada já tem 2 anos, tá? Eu estou como conselheira municipal, então, de Foz do Iguaçu, representando a Reunida, onde a gente está aí buscando pleitear os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Até interessante o que a Carol colocou, um autista leve, muitas vezes ele passa despercebido, esses prejuízos, né, acabam sendo levados achando que é o perfil da pessoa, que a pessoa é daquele jeito, né? Mais reservada, uma pessoa que não tem muito... não tem uma às vezes com uma personalidade. Exatamente, não tem uma socialização, gosta de ficar mais na dela, por exemplo, né? E isso é muito visto, né? Principalmente, como ela falou, nos familiares. Então, quando nós estamos fazendo qualquer tipo de avaliação, é importante verificar esse padrão dentro da família também. Porque às vezes tem um tio que tinha algumas características que passaram despercebidos. A questão até dos sinais que a Carol colocou, seria interessante colocar, que muitas vezes nós, pais, que eu também sou mãe, né, de uma criança dentro do transtorno do espectro autista, é muito difícil a gente passar o início da época do diagnóstico sem ter uma queixa, por exemplo, de perda auditiva. Porque é muito comum a gente chamar a criança autista e ela não atender. Tá? Principalmente não atender pelo nome, não responde quando ele é chamado. Você fala, parece que a criança está em outro mundo. Então, a suspeita de perda auditiva, isso é uma dica bastante importante, que é uma das primeiras queixas dos pais. Geralmente, a gente vai buscar um fonoaudiólogo, né, um otorrino, para ver se essa criança não está com alguma perda auditiva. E a partir do momento que a gente vê, né, não tem nenhuma dificuldade, não tem uma perda auditiva, não quer dizer que tem pessoas sim que tem, por exemplo, surdas, né, que tem também o autismo. Mas a primeira investigação geralmente é ali. Você vê que a criança ela não responde, ou ela demora, ou ela tem uma atenção e uma audição seletiva. Ela só
te responde aquilo ou só que ouve interessa o que para ela. interessa. É algo que é muito bacana a gente estar observando e é uma dica assim que eu falo muito valiosa, né? Ou ou demora muito para te responder. Você faz uma pergunta, ela parece que demora para processar a resposta que ela vai te dar. Exatamente. Samia, e os pais das crianças que descobrem que tem um filho autista, como é que vocês acolhem os pais? Porque eu acho que no primeiro, a primeira choque, assim deve né? ser um choque, né? Um susto, né? Realmente assim, a gente em Foz do Iguaçu não tínhamos nenhum preparo aí para acolhimento desses pais, né? E é até interessante quando, na época que eu conheci a Carol, isso já tem quase 3 anos, né, Carol? Foi uma época que quando ela ainda estava atendendo como assistente social, ela acolhia um grupo de pais, né? Para fazer um encontro semanal, né? Aonde trazia essas questões e de acolhimento mesmo. Foi quando, através desses pais, a gente viu a necessidade de ampliar e não só acolher esses pais, mas dar pleitear suporte, né? Porque Exato. você acha, eu imagino que você sente perdido, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Exatamente, dar o suporte, pleitear pelos direitos, porque a gente tem uma dificuldade tão grande de ser ouvidos dentro do poder público e a gente, com a união dos pais, a gente estava buscando isso. Fazíamos, né, antes, pré-pandemia, que veio a pandemia que acabou atrapalhando muito, né, esse nosso desenvolvimento. Nós fazíamos mensalmente encontros de pais, aonde trazíamos profissionais qualificados e preparados para amparar esses pais dentro das dúvidas necessárias, né? E isso ajudou muito, né? Como também conseguimos como é que diz, uma parceria, né, com a Seção Azul, lá com o Shopping JL, aonde tínhamos cada 2 meses uma sessão de cinema inclusiva. Que era pros autistas e familiares. O início foi durante 1 ano e meio, as sessões eram gratuitas para as famílias. Totalmente preparadas sensorialmente, né? E mesmo porque que eles não gostam de barulho, né? Exato. Então o barulho não era muito elevado, o som era mais baixo, tinha um pouco de iluminação na sala. As crianças autistas podiam ficar livres, porque elas têm uma dificuldade de ficar muito tempo parada. Muitas ficavam deitadas no chão. Então, era uma forma de incluí-las dentro dos ambientes sociais, né? Onde elas se sentiam excluídas, né? Então, ali elas podiam se sentir à vontade. E era um ambiente familiar, sempre foi voltado para a família. E fazíamos, né, piqueniques, como também eventos, né, de conscientização, né, unindo as famílias, que eu espero que logo a gente possa voltar. E as políticas públicas? Hoje, o que tem, o município oferece para famílias que têm autista na família, ou até mesmo para os autistas? Olha, o que o município hoje oferece, ele fica até, a gente fala assim, que é algo que fica a desejar ainda, né? Temos aí, a Carol também conhece bem, mas temos aí o Ser 4, onde faz os atendimentos multidisciplinares, mas ainda o atendimento voltado a esse público ainda é muito precário. A gente tem uma dificuldade muito grande, tentamos pleitear várias vezes, a Carol já participou dessas ações também, junto ao poder público, com audiências públicas, de dar uma visibilidade ao real atendimento que essas famílias e também crianças precisam. O que elas precisariam hoje? Que seria essencial que o município tivesse aqui à disposição dessas famílias? Um centro de atendimento especializado só para eles, autistas. Exatamente. E aí, assim, o que é complicado? Que a gente teve isso. A gente teve o Sem Cria, Centro de Atendimento Especializado à Criança Autista, que era onde eu trabalhava no poliambulatório. Porém, esse centro era um centro que foi criado para ser multidisciplinar e para atender toda a região de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos 400 crianças na fila de espera. 400 crianças. Nós tínhamos terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagoga, pedagoga, neuropediatra, fisioterapia e serviço social. E o bacana, Carol, que vocês também cuidavam de quem cuida. Com certeza. Que é muito importante, que né? Foi um projeto que eu e uma colega psicóloga, nós criamos na época no Sem Cria para colher os pais, tá? Então, assim, esse trabalho a gente desenvolveu no poliambulatório por 3 anos.
E por conta de uma... eu não sei nem como colocar, mas assim, na época a Secretaria de Saúde colocou que nós não tínhamos demanda suficiente, tínhamos apenas 400 crianças na fila, né? Então assim, e que isso iria ser transferido para o Ser 4, esse atendimento especializado. Porém, o Ser 4 é um centro de reabilitação. Lá não é um centro especializado em crianças autistas, e o pior, que as crianças lá que demandam atendimento de médio a longo prazo por conta da fila de espera do SUS, acabam tendo alta nas terapias por não 20, sem poder ter essa alta. Exatamente. Né? Onde a gente pleiteou muito, até buscamos o poder público, o Ministério Público, Sim. no caso, né, para tentar intervir com relação a isso, porque as crianças, elas estavam tendo em torno de 10 sessões de atendimento para aquela questão, eu fingir que estou atendendo e os pais fingirem que estão sendo atendidos. A criança, ela não pode ter uma interrupção, tá? Isso é extremamente gradual, grave. né, o processo, né? É gradual. Eu vou citar o exemplo, assim, do meu filho, né? O meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses. A gente iniciou as intervenções aos 2 anos de idade. Hoje, ele está com 7 anos e 4 meses. Ainda faz as terapias intensivas, tá? E semanais, em torno de 15 horas semanais. O que a prefeitura oferece? A prefeitura oferece um atendimento semanal. É muito pouco. Aí muito você pouco. vai pro atendimento privado? Privado, E quem não tem infelizmente, condições porque é não tem o complicado, suporte. Exatamente. Exatamente. E o que a Carol Só colocou que lá nem no todo início... mundo tem condições de pagar, né? Exato. E o que a Carol colocou lá no início, que muita gente acha que é moda, isso, aquilo, a gente chegou a ouvir, infelizmente, dos governantes da nossa cidade que autismo era modismo, né? Então a gente não teve esse apoio. Várias reuniões, tanto com Secretaria de Saúde, como denúncias também no Comus, que vão passando pano, né? Chega uma hora que a gente realmente, assim, cansa por não sermos ouvidos, e quem sai prejudicado não é nem eu, nem a Carol, são essas crianças que às vezes a gente esquece que eles crescem, né? Uma hora vão ser adultos. E a gente precisa Dar uma qualidade de vida para que eles enfrentem, né? Exatamente, uma melhor qualidade de vida. Meninas, nosso tempo já está em cima do laço aqui. Conversa renderia renderia muito mais tempo. E eu queria que vocês dissessem rapidinho uma frase para os pais, alguma orientação para os pais. Ou até mesmo telefone, né? Para quem tiver. Exato, para quem quiser procurar vocês. Uma orientação para os pais é que não desistam de buscar a garantia dos direitos dos filhos. Lembre que existe Ministério Público. O Ministério Público é para atender pessoas simples e esclarecer e encaminhar a demanda, tanto da área da necessidade da saúde quanto da educação, porque daí a gente fala sobre a inclusão. Muitos pais não conseguem vagas em escolas. E aí, gente, Ministério Público, Vara da Educação e Ministério Público, Saúde. E assim que a gente vai construindo um espaço de garantia de direitos, e procurem também a ASPAS, né? Que é um espaço onde eles vão ser acolhidos e vão ter orientação. Sâmia. Exatamente. O que eu tenho para dizer para os pais, aos ouvintes, né? Não ter, né, o diagnóstico não é um problema, tá? Sempre oriento os pais que o diagnóstico, ele é libertador, porque nós temos um direcionamento, mas precisamos sempre pensar em nos unir, dar as mãos, não só pais, mas os profissionais, poder público, todo mundo junto, para tentar fazer a diferença na vida dessas crianças, e se Deus quiser a gente vai conseguir fazer. Vou deixar o meu contato. Com certeza. Caso alguém queira entrar em contato. 99950-9994, DDD 45. 99950-9994. Exato. Beleza, então. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Adorei a conversa. agradeço. Antes de vocês saírem, a gente só vai ler rapidinho o último boletim aqui da Covid. E tem notícia aqui um pouco mais alentadora, digamos assim. Foz registrou 67 novos casos nas últimas 24 horas e agora já são 31.000